Então vamos lá. Por que que eu trouxe isso aqui? Né? Eu trago em algumas lives esses documentos exatamente para quebrar também uma narrativa que tem aí fora que fala que o câmbio no Brasil não é formado no mercado futuro. Quem fala isso não entende de mercado futuro nem de câmbio no Brasil, né? Porque quem entende explica, né? Igual tá aí, ó, tanto aqui tá a faculdade, a FGV, né? Junto com o Banco Pactual aqui, a PUC do Rio, Banco Pactual, a FGV também publicou esse artigo aí, mesma coisa. Então, tanto a parte lá da academia, da universidade, tanto quanto o Banco Central explica isso aí, aqui, ó, né? No artigo aqui, o Rabo Abana o Cachorro, da PUC do Rio, está bem claro aqui, ó, demonstra-se também que a cotação de taxa de câmbio se forma primeiro no mercado futuro, sendo então transmitida por arbitragem, olha aí a FRP0, para o mercado à vista. Pronto, então o câmbio no Brasil é formado no mercado futuro. Como? Com a taxa Petax. E trazida, né, para o mercado à vista como? Com uma operação de FRP, aonde você traz o futuro, o valor futuro para o valor presente, certo? E aqui o Banco Central tá lá, ó, normativo do Banco Central, tá? Ainda que em decorrência da maior liquidez no segmento de derivativos listados, a formação primária da taxa de câmbio ocorra ordinariamente nesse segmento, ou seja, nos derivativos, no dólar futuro, tá? É aqui que ocorre o câmbio no Brasil. E nós vamos explicar como aqui para vocês. Todo dia o Banco Central divulga lá na Cotações e Boletins, nessa página deles, está aqui o link aqui em cima, ó. Quem quiser depois copia esse link aí, coloca no seu navegador que você vai acessar essa página, tá? E lá sai, ó, 10 horas, primeira parcial aqui, a primeira prévia da taxa Petax, né? A gente vai olhar sempre aqui a venda. Então, nesse dia aqui específico que a gente está olhando, dia 1/11, a primeira taxa saiu no 5.770,6, que a gente está em mercado futuro. Você multiplica por 1.000 aqui, põe uma vírgula, tá? Então, 5.770,6. A segunda prévia, 5.806,8. Terceira prévia, 5.825,4. A quarta prévia, às 13 horas, 5.826,5. E a média, que é a prévia final, que é o importante para a gente ver a simetria para o ajuste, foi no 5.807,3, tá? Só que isso aqui é o valor de venda à vista. Esse valor o Banco Central divulga aqui, só que ele foi formado no mercado futuro. Então, quando você vê a taxa Petax lá no mercado futuro, para trazer ela para o à vista, tem uma diferença, que é os juros desse contrato, né? Que é o dólar casado. Então, você pega essa taxa que o Banco Central divulgou aqui, se você somar o dólar casado, vai dar a taxa futura. Mas é feito o contrário, sai lá no mercado futuro, tira-se o dólar casado para você ter essa taxa aqui à vista. Tá? É assim que se forma a taxa Petax, no mercado futuro. Numa janela de 10 minutos, entre as 10 às 10h10, 11, 11h10, 12, meio-dia, meio-dia e 10, 13, 13 e 10. E aqui, ó, a taxa final saiu 13,03. Então, dentro dessa janela de 10 minutos, tem uma janelinha de 2 minutos, onde os dealers, 14 bancos eleitos, né, para operar câmbio com o Banco Central, eles divulgam para o Banco Central qual que é o valor dessa taxa. O Banco Central elimina as duas maiores e as duas menores, pega as 10 do meio e sai a taxa Petax, a prévia, depois faz a média dessas prévias e sai a taxa Petax final. Então, como que é o movimento disso tudo aqui na parte da manhã? Então, aqui a gente tem algumas ferramentas, né? São autorais aqui nossa, os boosters. Aqui a gente tem uma ferramenta que é o protocolo que separa as janelas operacionais na parte da manhã. De meia e meia hora tem contextos acontecendo no câmbio, tá? E a gente pode ver aqui, ó, que 10 horas, ó. Então, olha, 10 horas, aqui é 10 horas. Mercado à vista abre. Primeira taxa Petax, né? Ó o movimento, ó, que estava nessa direção. Olha o movimento, né? Mas antes de continuar esse movimento, buscou, fez a taxa Petax. Quando faz a taxa Petax,
faz o valor do Banco Central, que é aqui, ó, à vista. Então, aqui é o futuro e aqui é o à vista. A diferença entre os dois é o casado, o dólar casado, tá? Quando forma esse à vista aqui, isso aqui é o câmbio, a primeira prévia da Petax é o câmbio de hoje. Só que é a primeira prévia do câmbio. Mas, de qualquer forma, sabendo que o câmbio está aqui à vista, se o banco quiser encerrar alguma posição à vista, algum contrato, alguma coisa, o melhor lugar para ele encerrar é aqui. Só que tem um detalhe. Não trouxeram o preço aqui. Resultado, o mercado não queria encerrar nada aí, não buscou o spot. Não estava conseguindo trazer o preço na região do spot, da taxa à vista. Se ele não consegue buscar, o que ele faz? Ele faz a próxima prévia para cima e sobe o valor do spot. Ah, mas agora o casado ficou maior? Não, é porque aqui tem uma relação, tem uma conta, uma média. Tá? Então o preço à vista veio para cá. O mercado já até trabalhou ele aqui, ó. Então o mercado trabalha já precificando, ó. Só que tem um detalhe, ele trouxe o preço à vista para cá, só que, ó, o preço não buscou de novo o spot, não teve interesse. Resultado, a próxima prévia foi para cima, não buscaram o próximo, a próxima prévia foi para cima, e aqui, como o spot é uma média, aqui ficou o valor lá do Banco Central, a média, ó, final do dia. E o mercado não buscou isso aí. Por isso que quando o mercado não consegue buscar o valor à vista em D0, o dólar continua subindo. E foi ajustar, aqui é o ajuste, ó. Aqui é o ajuste do dia anterior e aqui é o ajuste desse dia. Olha o quanto o ajuste foi para cima. Por quê? Porque o mercado estava subindo o valor do câmbio e ajustou as posições lá para cima. Aí você fala, ah, mas quer dizer que ele não vai mais buscar esse câmbio? No dia seguinte, ele foi lá e mais para frente aqui eu não tenho como mover, ele buscou o câmbio. Então, no dia seguinte, ele corrigiu isso aqui, tá? Então, notem que cada janela da taxa Petax tem uma briga e tem uma razão por que aconteceu essa briga, certo? Não é à toa, nada é por um acaso no câmbio. Não adianta ficar olhando aqui, colocar Fibonacci e ficar olhando ombro, cabeça, ombro, que no câmbio não vai, aliás, não vai dar certo em quase nada, mas no câmbio muito menos, tá? Esse aqui é o dia de hoje, é o movimento de hoje, tá? Olha esse movimento aqui no dia 1º de novembro do câmbio, né? Olha o tamanho dele. Olha esse outro aqui, né? Todos movimentos enormes. E assim, ó, o cor de rosa é a taxa, é a média da taxa Petax, tá? O amarelo é a média das posições ajustadas. Então, olha aqui, ó, taxa posição, aqui fechar a simetria, taxa posição, fechar a simetria, taxa posição, levaram para cima, fecharam aqui a simetria, taxa posição, trouxeram para baixo, fecharam aqui a simetria, tá? Levaram para cima, fecharam aqui a simetria. Então, notem que todo dia o mercado joga a taxa, faz o ajuste, puxa a taxa, faz o ajuste, faz a taxa, puxa o ajuste. O mercado está sempre levando taxa e ajuste, taxa e ajuste, taxa e ajuste, certo? Por quê? Porque para os bancos, aonde estão as posições, tem que coincidir aonde está o preço do câmbio, senão você está mal posicionado. E o que é o preço do câmbio? A taxa Petax. Então, esse movimento aí é o que gera assimetria no mercado. É o movimento entre taxa e ajuste. Só que tem um detalhe, mesmo com todo esse movimento, esse contrato, ó, ele começou aqui, a pré-rolagem dele, ó, foi dia 30 de outubro, onde começou toda a liquidez desse contrato. E hoje é dia 6 de novembro. Mesmo com toda essa bagunça, incluindo essa história de hoje do mercado americano, o que que interessa para os bancos? É isso aqui, ó. Olha aonde está a maior liquidez desse contrato, ó. Todas essas barras aqui, ó, são contratos negociados. Essa barra vermelha enorme aqui, ó, é o ponto onde se negociou mais contratos. E essa linha vermelha aqui, ó, é a média do contrato, né? Então, se você tem o ponto de maior liquidez do contrato e a média do contrato, os dois juntos, os bancos estão tranquilos. Por quê?
Porque eles colocaram a maior quantidade de liquidez na média. Então, mesmo com toda essa bagunça, liquidez para cima, média para baixo, liquidez, média para cima, liquidez para baixo, no final das contas, juntou tudo. Né? Quer virar um trader? É só conhecer a Masternet. Vai no nosso site, conhece a Masternet, troca ideia com a gente, você vai ver que não existe solução. Em vez de você ficar gastando dinheiro picado com uma cursaiada que não vai te levar em lugar nenhum, vem aqui junto com a gente todo dia aprender, ao vivo. É bem melhor, garanto para você. Legal? Gente, se gostaram do conteúdo, semana que vem tem mais comigo. Deixa seu like aí, tá? Muito obrigado por estar junto comigo aqui esse horário, assistindo mais uma live da Master. E a gente toda semana vai estar junto com vocês aqui. Legal? Conheça a Masternet, vem todo dia ficar junto comigo, que eu te garanto que é a melhor forma e a mais rápida de você se tornar aí um bom trader de mercado futuro. Tchau, tchau, gente. Obrigado.